Fala pessoal da DYDX, como prometido sempre, tentando trazer sempre uma pessoa interessante do mercado. Nós trouxemos hoje o Rafael. Como é que você tá, Rafael? Salve, beleza, cara? E você? Tranquilo? Como eu acabei conversando com você no backstage, tentando assimilar ainda esse bear market, enfim, tentando seguir a vida com esse bear market. Vai ser um dos pontos que a gente vai tratar também, até quando ele continua. É, Tradicional aqui no canal é sempre fazer aquela pergunta de contar um pouco da sua história no mercado cripto, como você entrou, e também dos projetos que você está tocando atualmente. Não, legal, cara. Assim, de carreira, eu sou programador e professor, né? Então, me formei em ciência da computação, depois eu fiz mestrado em sistemas, né? Também em computação, pelo IME, no Rio de Janeiro. Não como militar, né? Mas como civil mesmo. Fiquei 20 anos dando aula, fui servidor público no Cefet, Escola Técnica do Rio de Janeiro, dando aula para graduação, para ensino técnico, de arquitetura de software, de programação e tal. Até que eventualmente dei uma cansada de programação, assim, cara. Cansei de programar, cansei um pouco do serviço público também, estava muito parado para o meu gosto, assim. E aí eu descobri o mercado cripto, ainda que tardiamente. Comecei a estudar cripto faz pouco tempo, até foi começo de 21, né? Então tenho aí 2 anos, né, estudando cripto. Mas considerando que cripto é software, né, é como se eu já tivesse aí 20 anos de bagagem. Só faltou eu estudar cripto com os olhos de um programador. Isso me ajudou muito, né? Me acelerou muito o aprendizado. Eu pivoteei, comecei a trabalhar como analista de blockchain, então fazendo análise fundamentalista de tokens, né, na Mercúrio Cripto. Até hoje eu sou parceiro deles, a gente faz, né, colaborações, faz lives, mas passei um ano como parceiro exclusivo da Mercúrio, fazendo análise fundamentalista com eles. E recentemente decidi meu rumo, né, tentando me encontrar um pouco nesse mercado, que ele é muito novo. E eu estou assim, me afastando um pouco da parte de investimento, de carteira, de comprar e vender token, estou indo para uma linha mais economia, filosofia. Então até inventei um nome assim. Se você perguntar o que que eu sou, eu vou te falar que eu sou criptólogo e tecnofilósofo, cara. É o que eu quero ser. Não sei se dá para ser isso, mas enquanto eu puder falar que eu sou, é isso que eu sou, cara. Eu sou mais um filósofo do que um investidor aí. E vou pensar, projeto pessoal, eu vou começar um canal esse ano, né? Um canal chama Casta Cripto, no YouTube, no Twitter, Instagram, é a mesma coisa, Casta Cripto com Y. E vou abordar essa visão mais filosófica, mais macro de cripto, fazendo ponte com tecnologia, com sociologia, com assuntos mais gerais, assim, que eu gosto bastante. Uma visão mais de longo prazo do que de comprar e vender token, entendeu? Show. Eu acho que a gente tem uma trajetória similar, mas no seu caso muito mais extensa e muito mais completa. Eu sou só um universitário que cansou também de programar. Eu fiz estou fazendo engenharia da computação na Univesp, meu último ano bom, não tive o meu ponto de epifania foi logo nos primeiros 5 anos já falar, não dá isso para mim. É, e conta também um pouco é uma coisa que eu estava pensando agora, como é que tá o cenário cripto entre os seus alunos, vamos dizer assim, eles ficam entusiasmados para falar ou só quando você puxa esse assunto eles tratam sobre criptomoedas? Como que tá o cenário universitário na questão cripto? Eu não sei dizer o cenário acadêmico geral, né? Mas pelo menos no Rio de Janeiro, ali no Cefet e nas mais próximas, né? Não está muito quente. Tipo, até mesmo colegas meus, né? Ex-colegas, né? Que eu não estou mais no Cefet agora, não sou mais um servidor da Ativa, mas meus ex-colegas, todos formados em computação, não se ligaram ainda na parada da blockchain, na sacada. Tem dois ou três que gostam bastante e estão fazendo pesquisa em blockchain, mas não é uma coisa que você vê assim quente. A gente tem, por exemplo, uma feira de tecnologia lá que acontecia anualmente. Pouquíssimos projetos de blockchain apareceram até o ano passado, e alguns foi quando eu ainda era servidor lá que eu puxei alguns alunos e fiz. Os alunos também não estão muito ligados, assim, no geral ainda tem aquela visão de que cripto é pirâmide, ou cripto é tipo, é bolsa, né? É renda variável, é roleta russa, não tem muito critério. Então, no geral, parece que a academia, pelo menos lá onde eu trabalhava, não se tocou de cripto como tecnologia, como fenômeno, como novo paradigma, né, socioeconômico que pode emergir nos próximos anos. Eu acho que possivelmente isso vai ficar evidente nos próximos 5 anos.
É, também no meu caso, vamos dizer assim, os meus colegas de classe também é uma visão meio do que você disse. Uma live ficou famosa, principalmente para quem trata sobre DYDX, é aquela live sobre a Immutable X e a DYDX saindo da segunda camada. E já queria tocar na questão da DYDX, o que que você acha que a DYDX, vamos começar pelos pontos bons, né? O que que você acha que a DYDX fez certo para agora ser uma líder de mercado no mercado de exchange descentralizadas? Bom, assim, até onde eu estudei o projeto, as coisas que eu acho interessantes na DYDX, primeiro é que não é só uma exchange descentralizada, né? Ela tem um braço forte no mercado de futuros derivativos. Outra coisa que a DYDX faz, que eu acho interessante também, é que ela tenta implementar o padrão de livro de oferta. Ela não processa o livro de oferta 100% on-chain, né, porque não dá conta, mas ela, na medida do possível, ela leva a informação para ser consolidada de forma on-chain. E eu acho que ela está com algumas vantagens competitivas. Primeiro, ela foi uma das primeiras, ou se não, até a primeira exchange descentralizada de peso a se destacar operando o mercado futuros, então ela tem uma vantagem de first mover aí. Desde que ela estava na Layer 1 da Ethereum, né, ela já tinha. Quando a China começou a cair forte em cima do Bitcoin, né, por algum acaso, eu não sei qual foi o motivo, mas os investidores chineses eles gostaram da DYDX, então a gente viu um influxo de capital muito grande para a DYDX. Foi um dos momentos, inclusive, que o token ele disparou. Uma das primeiras disparadas que chamou a atenção do mercado no token DYDX foi durante essa teórica ou possível emigração de investidores chineses da Binance, né, e de outras corretoras para a DYDX. E desde então, para mim, ela tem chamado a atenção porque ela tenta ficar numa espécie de vanguarda tecnológica. Então, ela primeiro morava na blockchain da Ethereum, e aí ela pulou da blockchain da Ethereum, primeira camada, para um roll-up da Ethereum, né, foi morar no ecossistema da Starkware, como um roll-up ZK, fez um excelente trabalho tecnológico de programação, né? A DYDX ela é muito bem implementada, um time técnico muito capaz, conseguiu fazer funcionar um livro de oferta no rollup da Ethereum, ainda na blockchain da Starkware. Para quem não sabe, programar nessa blockchain é muito mais difícil do que programar na Ethereum ou do que programar numa Arbitrum ou numa Optimism, que a programação de contratos inteligentes na Starkware, ela tem que ter a programação das provas matemáticas de conhecimento zero junto. Então, tu tem que programar a exchange e tem que programar a maneira como a exchange comprova suas transações de maneira matemática criptográfica. Então, um baita de um desafio tecnológico. E mais recentemente, eles anunciaram que vão migrar, vão sair da Starkware depois de todo esse trabalho de programar lá e vão virar uma zona da Cosmos, né, cara? Vão virar uma blockchain do ecossistema nascente da Cosmos e chamou bastante a atenção da comunidade, né, esse movimento como um todo. Show. E é exatamente a pergunta que a gente ficou de tocar. Vamos começar então também pelos pontos positivos dessa mudança, mas também quero que você fale os pontos assim que o mercado tem dúvida e tem algum até mesmo certo receio dessa mudança. Você chegou a tratar naquela live, mas aí eu queria que você tocasse esses dois pontos aí. Primeiro começando pela parte do Faz Me Rir, me dê flores, né? Legal, cara. Assim, é uma mudança ousada, tá? Então, você já vê que é um time que eles vão jogar para ganhar. Mesmo que eles percam no caminho, eles não vão se contentar em ser mais do mesmo, ficar ali no meio do caminho, pegar uma rebarba, eles querem fazer o que eles acham que é melhor. Assim que a DYDX anunciou essa mudança, né, a primeira pergunta que eu me fiz e que eu compartilhei com os meus colegas de análise, eu falei assim, gente, né, por que que eles não foram para Polkadot, né? Por que que não viraram uma parachain da Polkadot? E aí teve um podcast, né, que o CEO da DYDX deu uma entrevista e ele falou, olha, a gente foi para Cosmos porque a gente quer autonomia, a gente quer soberania. Tanto Cosmos quanto Polkadot são ecossistemas que escalam de forma multi-chain. O que isso quer dizer? Que o ecossistema cresce com o nascimento de novas blockchains. E de alguma maneira você tem várias blockchains e elas têm uma espécie de uma coordenação entre si. Na Polkadot, tá? Todas as blockchains que nascem, que são as parachains, elas são coordenadas por uma blockchain central, uma blockchain mãe, chamada de Relay Chain. O fato de você ter uma coordenação central te dá muita segurança, porque essa blockchain central ela faz a validação das transações de todo o ecossistema.
Então você escala, mas você escala com segurança. Ao mesmo tempo, você tem que obedecer às normas do ecossistema. Então você tem que obedecer a algumas limitações que essa blockchain central te impõe. No caso da Cosmos, não. Você sobe uma blockchain nova e ela é completamente livre, despermissionada e soberana, e ela faz o que ela quiser da vida. Ela pode escolher conversar ou não com alguma outra blockchain do ecossistema, por exemplo. Então, no caso, esse fator de soberania, né, que dá tanta liberdade para a blockchain e para o projeto, foi o que brilhou os olhos da DYDX. As palavras do CEO no podcast foram as seguintes: olha, o meu foco é fazer o melhor produto. E eu acredito que a soberania que o ecossistema da Cosmos me fornece, ele me dá as ferramentas para fazer o melhor produto. E é por isso que ele escolheu ir para a Cosmos. Tá? Dito isso, ele também vai fazer parte da programação da DYDX dentro da Cosmos e parte vai ser off-chain, vai ser fora da blockchain. Especialmente o livro de ordens, né, que é onde tem a alta frequência de entrada e saída de informação. Isso vai ser feito de maneira externa, só que os validadores da DYDX vão ser também os nossos computacionais desse livro de ordens off-chain. Então, é, na verdade, quase como se ele fizesse uma blockchain própria e uma segunda camada dele mesmo em cima da blockchain para acelerar. Quem está com uma abordagem parecida, por incrível que pareça, é a Lens Protocol, né, na Polygon. A Lens Protocol ela vai fazer, né, o acerto de contas na Polygon, mas ela vai processar uma parte da computação fora, em cima, com servidores ou com colaboradores próprios, para poder escalar. E esse parece ser um paradigma novo. A gente não precisa que a blockchain resolva tudo. A blockchain resolve o quê? O acerto de contas, a troca de dinheiro. É como se assim, você pode assinar 100 mil documentos por dia, mas aqueles que você leva no cartório são os mais importantes. Você não precisa assinar tudo no cartório o dia inteiro. Você vai no cartório que tem que pagar uma grana, é mais caro, você quer uma segurança extra. Então você trabalha ali o dia todo, na hora do final das contas, para deixar certinho, você consolida a informação, joga na blockchain, seja a Lens jogando na Polygon ou a DYDX jogando na Cosmos, que seria o equivalente de você ir no cartório ali e fazer um fechamento de conta para deixar tudo ok, entendeu? Então esse é o lado bom. Eu acho que arquiteturalmente, em termos de software, engenharia de software, faz muito sentido, tá? Certo. E a parte de faz-me chorar, né? Vamos dizer Faz me assim. chorar. Qual é a Sim, preocupação que o mercado tem referente a essa mudança? olha, eu vou te falar que o mercado como um todo, cara, eu acho que ele ainda não tem a compreensão técnica suficiente para avaliar isso, tá? Muita gente foi pega de surpresa, ainda tá naquela, tipo, qual que vai ser a inflação do token? Tipo, os usuários da Ethereum vão migrar para Cosmos? São perguntas que não fazem o menor sentido. Primeiro tem que saber se vai funcionar tecnologicamente, né? E uma coisa que eu me questiono, que eu acho que é um dos pontos-chave dessa mudança da DYDX para Cosmos, é a exchange está buscando soberania, né, Christopher? Então, ela vai ser a própria blockchain, ela vai ser o próprio token, que também é o token nativo daquela blockchain, e ela vai ser, se ela quiser, o próprio validador. Ela vai emitir a própria inflação, então ela vai ser tudo, cara. Então, se o aplicativo é tudo, então até que ponto essa operação não é centralizada? Então, eu acho que vai acontecer em algum momento, quando as pessoas entenderem o que a DYDX está montando, vai haver um questionamento na questão da validação dessa blockchain da DYDX. Se a DYDX ela vai abrir para vários validadores, se ela vai validar tudo sozinha ou ela vai fazer um whitelist, só quem for o parceiro dela vai poder validar. Então, se ela adotar uma postura de totalitarismo em cima da blockchain, então ela vai estar, em algum certo ponto de vista, atuando de forma muito centralizada. E isso acho que pode ser um ponto ruim para o projeto. Mas não está claro para mim, eu não achei ainda tipo, a definição oficial, um statement deles de como é que vai ser a validação. O ideal para mim seria a Cosmos habilitar a segurança compartilhada, que ainda não está pronta, mas vai chegar em algum momento. E aí, por exemplo, a DYDX, ela tem o próprio validador, ela abre para outros validadores e ela compartilha a segurança dela com a Cosmos, com a Osmosis, com a Juno, e aí ela consegue trabalhar com soberania operacional, mas ela trabalha de forma mais democrática na validação das transações, e ela consegue, assim, na minha visão, passar mais transparência e mais confiança para a comunidade e junto com ela, né, nessa migração de roll-up da Ethereum para a zona da Cosmos.
Show. É, realmente ainda tem pouca, vamos dizer assim, informação de como tudo vai funcionar, ainda até, enfim, artigos, é que a gente fica sabendo, do mesmo jeito que você fica sabendo, as entrevistas do Antônio, de como as coisas vão se tocar para frente. Tratando sobre a rede da Cosmos, que você enxerga de potencial nela? Ela vai conseguir ser maior que as suas concorrentes? Enfim, está conseguindo atrair usuário suficiente? Tem essa questão de interoperabilidade, que essa palavrinha complicada que, enfim, enfim, um dos principais pontos fortes deles. O que você consegue enxergar da Cosmos? O grande diferencial competitivo da Cosmos é que ela é extremamente livre e extremamente despermissionada, né? E na verdade, como você não tem ali um agente central organizando o ecossistema, você não tem uma blockchain central, isso torna a Cosmos diferente de todos os outros. Diferente de Ethereum com rollups, diferente de Polkadot com parachains, diferente de Polygon com supernets, diferente de Avalanche com subnets. De todas essas soluções multi-chain, a Cosmos é a única que é totalmente livre e despermissionada. Qualquer um pode pegar o kit deles, programar uma blockchain nova, subir essa blockchain e querer entrar na brincadeira. Se ela vai ser aceita pelos outros ou não, é só o mérito dela, mas não tem nenhuma regra institucional, nenhum processo institucional que limite o surgimento e a incorporação de novas blockchains nesse ecossistema. Inclusive, o próprio token Atom, que mora em uma das blockchains da Cosmos, chamada Cosmos Hub, ele tem pouquíssima relevância no ecossistema. Se essa blockchain do Atom morrer, cara, o ecossistema não está nem aí, ele continua funcionando no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Então, acho que o ponto forte do ecossistema da Cosmos é essa liberdade criativa, esse despermissionamento que oferece, assim, cara, os maiores subsídios para inovação tecnológica. Quanto mais fácil é você inovar, mais espaço você abre para que as inovações aconteçam no seu ecossistema. Então, eu acho que nesse sentido, eles escolheram um lugar interessante para ir, né? Um ecossistema de efervescência tecnológica, de muita inovação. O que ainda é problemático para mim na Cosmos? Como é muito livre e muito despermissionado, é um dos ecossistemas mais difíceis de você aplicar a regulação. Então, sendo um ambiente difícil de ser regulado, é muito bom para quem é criptoanarquista, né? Para quem é tipo power to the people e tal, mas é muito ruim para investidor institucional. Então, eu acho que, por exemplo, Polkadot e Ethereum são soluções que podem conversar melhor com o institucional no curto prazo e receber influxo de capital grande antes de um ecossistema como a Cosmos. Então, é uma faca de dois gumes, né? Mas, de todo jeito, eu gosto do ecossistema da Cosmos, eu gosto dessa liberdade tecnológica e dessa liberdade política que eles oferecem para você escalar a rede. Show. Tratando desse ponto, voltando, vamos dizer assim, mantendo no presente, muito se fala dessa mudança, né, do Ethereum para stake e ainda não tem essa percepção se ainda foi muito bom ou muito ruim. Aí eu queria ouvir um pouco do seu pensamento. É uma coisa boa para o futuro do Ethereum ou não? Isso daí meio que, vamos dizer assim, deu uma machadada no projeto. Qual seria a sua opinião referente a essa mudança, esse merge recente? Legal. Eu vou antes puxar uma visão externa, tá? Eu vou fazer uma live agora, dia 31, vai ser a live de estreia do meu canal. E nessa live eu vou abordar um compilado de todas as grandes previsões de cripto para 2023. Então eu processei, cara, 25 relatórios de A16Z, Pantera Capital, Messari, The Block, Delphi Digital, todos eles eu li todos, deu mais de 1.000 páginas para entender o que todos esses caras estão pensando sobre o mercado para o futuro. E em todos esses caras que tocaram na questão do merge, todos eles encaram de forma positiva. Então, existe muito barulho circulando, né, nos fóruns, nas lives, em comentário, no Insta, de um nicho da comunidade cripto, que é um nicho bitcoiner, é um nicho criptoanarquista, que pintou o merge como se ele fosse um golpe de centralização, tá? Então fez o merge, agora a Ethereum é centralizada. O cara nem elabora, né? Ele só acha que é uma verdade. Merge sinônimo de centralização.
tem aspectos, sim, da operação da Ethereum que ficaram mais centralizados. Mas não dá para você dizer que a Ethereum é centralizada por causa disso, porque tem aspectos que continuam descentralizados e tem aspectos que melhoraram para caramba. Por exemplo, a segurança econômica da rede aumentou com o staking, tá? E a eficiência econômica do token aumentou drasticamente. Então a gente hoje imprime 90 e blau por cento menos Ethereum do que imprimia antes. Ou seja, a gente tem menos pressão vendedora, menos pressão de emissão na inflação do token. Quando a gente junta isso com a política deflacionária do Ethereum de queima, você tem um token que é saudável, é um token que não precisa ser impresso em grandes quantidades para manter a rede sustentável. Uma blockchain proof of work, tá? Ela tem atividade de mineração. Então ela precisa de seres humanos que montam grandes sistemas de hardware, ligam esses hardware com cabos, fazem sistemas de resfriamento desse hardware, pagam altíssimas contas de energia elétrica, monitoram esse sistema de hardware 24/7, e tudo isso tem um custo. Óbvio que esse custo fica embutido na segurança econômica da rede, mas ao mesmo tempo, para esse cara minerar a rede, ele tem que ser bem pago. Ninguém faz nada de graça, tá? Isso é uma coisa que acho que o pessoal que é cripto lover, assim, que ainda tá naquele mundo de fantasia da blockchain, de que cripto vai salvar o mundo e vai acabar com o dólar, é que, cara, mineradores não são idealistas, tá? Mineradores não são Bitcoiner lovers, não têm o Bitcoin no coração. Mineradores são mercenários. Eles fazem isso por dinheiro. Então, enquanto o Bitcoin for atrativo para eles economicamente, eles vão minerar a rede não porque eles querem que a rede funcione, porque está pagando bem. Tá? Então, no caso da Ethereum, quando ela migra para um Proof of Stake, ela perde boas características da mineração por hardware, mas ela se livra de um braço tóxico que existe, que hoje é o mercado industrial de mineração. E você vai para um mercado de staking, que também tem as suas toxicidades. Tá? No fundo, para mim, todos esses projetos estão buscando o quê? Uma maneira de tornar o token interessante e alinhar os interesses de quem quer investir na rede, de quem quer rodar o token, de quem quer programar na rede e de quem opera a segurança da rede, seja em modo de mineração ou seja em modo de validação. A resposta para mim ainda vai, esse ano vai ser um ano que vai dizer muito sobre Ethereum. Assim, pelo menos o próximo do ano, 23 agora ou até 24, a gente vai ver se essa mudança da Ethereum realmente tornou a rede centralizada e tão insegura, né? Como todo mundo que gosta de falar mal fala, porque a gente tem que esperar o tempo passar. Eu só naquela de, cara, interessante, mas eu vou observar, entendeu? Não vou apostar todas as minhas fichas nem no Proof of Stake, nem todas no Proof of Work, entendeu? Certo. E quando você falou que o Bitcoin não vai acabar com o dólar, não vai ter esse impacto, não tá achando que vai ter, então o Michael Saylor está errado. Então, Cara, desculpa, mas eu acho o Michael Saylor um lunático, cara. Eu acho aquele cara um ser insano. Ele pode até achar tudo isso, mas tem um vídeo dele, cara, é absurdo. Ele olha na cara da câmera e fala assim, com o coração aberto: se você tem uma casa, hipoteque sua casa. Se você tem um carro, venda o seu carro. Faltou assim, se você tem um rim, venda o seu rim. Tem o seu filho, porra, vende o seu filho. Faça qualquer coisa para comprar Bitcoin. Cara, você não pode falar isso para as pessoas. Você não pode pegar uma pessoa que vê uma coisa dessa e ela está numa situação de fragilidade, numa economia de terceiro mundo, e essa pessoa hipoteca a casa dela, que é a última segurança econômica que ela tem, num país extremamente difícil de se viver, para comprar Bitcoin, porque o Michael Saylor está falando no YouTube. Então, isso para mim mostra uma mentalidade extremamente irracional e extremamente fanática e inconsequente, que não pensa direito no impacto que as suas palavras têm. Para mim, se isso já mostra o perfil psicológico desse cara, o meu perfil de investidor é o mesmo. É muito legal que ele compre Bitcoin para tornar o Bitcoin escasso, mas ter ele como um referencial de um ser humano sensato, de um bom visionário do futuro, eu acho muito difícil, entendeu? interessantíssimo. Eu gostei dessa visão mais cética do Michael e do mercado, já emendando para El Salvador. Enfim, quais os impactos de tratar como estão tratando o Bitcoin lá? O que você acha que o futuro reserva para El Salvador e para outros países que também estão adotando o Bitcoin? Boa. Recentemente fez o aniversário de um ano, né? No finalzinho do ano passado.
deu o aniversário de 1 ano que El Salvador implementou o Bitcoin como moeda, tá? Saiu uma série de reportagens, pessoas perguntando, tá bom, e aí, né? Como é que foi esse ano? E, sim, e em termos de experimento socioeconômico, porque é isso que está acontecendo em El Salvador, um experimento socioeconômico, até agora ele não foi bem sucedido. É claro que, putz, o cara começou o experimento nas vésperas do bear market, cara. Assim, se ele podia ter escolhido o pior timing possível para implementar o Bitcoin como moeda, foi ele implementar naquele momento. Por um lado, você pode colocar assim, poxa, né, azar. O que acontece hoje em Bitcoin, a realidade em El Salvador, é que Bitcoin não colou ainda. Teve uma adoção muito grande dos El Salvadorenhos, não sei se é assim que se fala, né? Mas deve ser. Eles entraram em massa na rede do Bitcoin para pegar carteira. Mas por quê? Porque tinha um airdrop de $30. Mas a maioria da população, mais da metade da população, pegou o airdrop, botou no bolso e nunca mais olhou para o Bitcoin. Tem relatos de turistas que vão para El Salvador, eles vão super empolgados, né? Turismo do Bitcoin, vou pagar tudo com cripto, e eles enfrentam enormes dificuldades. Ou o negócio não funciona, ou a rede cai, ou sei lá, o vendedor não tem o sinal direito. E não é aquilo que a gente gostaria que fosse. Agora, tem duas considerações que você pode fazer. Primeira, é culpa do bear market? Cara, você pode dizer que sim, mas por outro lado eu diria que não. Porque se Bitcoin deseja ser o que ele diz que ele quer ser, que é uma solução, uma moeda alternativa, então eu tenho que ser capaz de implementar essa moeda em qualquer momento de mercado. Se ele depende do momento de mercado, então ele não é a solução que ele prometia. Se ele depende, então ele é outra coisa. Então não dá para você olhar para o caso de El Salvador e botar a culpa no bear market, porque senão você está contradizendo a própria natureza do que você gostaria que o Bitcoin fosse. Agora, a minha visão, tirando o momento de mercado, é que Bitcoin, para funcionar como uma revolução monetária, como o sonho dos criptoanarquistas, ele nunca pode ser implementado de cima para baixo. Ele tem que ser de baixo para cima. A população tem que querer usar o Bitcoin e ela força o seu governo a aceitar ou ela derruba o seu governo no processo. Esse é o fluxo de uma revolução anarquista. Ela vai de baixo para cima, especialmente se ela é econômica. A população desiste de usar a moeda local, ela simplesmente abandona o sistema fiduciário e se ela faz isso, ela aleja o próprio governo, tá? É claro que isso pode gerar 1000 problemas, cara. Mas o fluxo é esse. Então as pessoas adotam o Bitcoin e falam, galera, não quero saber. E aí a moeda fiduciária morre, o governo perde poder econômico, com isso ele perde poder político, e aí ou acontece uma revolução social ou alguma outra treta maluca que aí a gente não sabe, né? A gente nunca viu um governo ser deposto por um abandono da moeda fiduciária em favor do Bitcoin. O que pode decorrer disso, não sabemos. Ou ele aceita o Bitcoin e implementa, ou o governo cai e algum outro tipo de organização surge no lugar. O que é até, para mim, tá, pessoalmente agora, eu como tecnofilósofo e como criptólogo, a minha principal crítica ao Bitcoin, quando você quer enxergar o Bitcoin como uma ferramenta da revolução, dele mudar o mundo, é justamente o fato de que o Bitcoin ele oferece uma boa, talvez até uma excelente alternativa econômica, como moeda, ou como reserva de valor, ou como as duas coisas ao mesmo tempo, mas o Bitcoin não é uma alternativa política. Tá? Tem um economista grego chamado Yanis Varoufakis, tá? Esse cara foi ministro das finanças na Grécia quando a Grécia estava quebrada, né? A Grécia faliu e aí um novo governo foi eleito, né? E esse cara foi chamado para ser ministro das finanças para negociar com o bloco do euro as condições do resgate da Grécia. E o cara muito, muito doido. Teve um podcast onde esse Yanis Varoufakis foi debater com um Bitcoiner, e o tema era o seguinte: o Yanis Varoufakis queria dizer que Bitcoin nunca seria moeda, e esse cara queria dizer que seria. Cara, o podcast não foi nem um debate, foi uma destruição. O Yanis Varoufakis aniquilou o Bitcoin, né, cara? Tinha que ter outra pessoa para conversar, porque o Bitcoin estava falando, Bitcoin é descentralizado, porque a blockchain, porque a mineração. E o Yanis Varoufakis falando de economia, de filosofia, de sociologia, não tinha como argumentar. E, cara, teve um argumento do Yanis muito bom, cara, que até hoje eu tô pensando nesse argumento dele. Ele falou o seguinte: imagina, faz um exercício de imaginação, tá? Que no seu país o Bitcoin ganhou. Então, o seu país abandonou a moeda fiduciária que ele tinha antes
e agora todo o seu país usa Bitcoin. Bitcoin venceu. Então, nós usamos Bitcoin, o governo usa Bitcoin, impostos e taxas recolhidos e pagos em Bitcoin, saúde pública paga em Bitcoin, tudo em Bitcoin. E aí, cara, vem uma pandemia, vem uma Covid-19. Como que todos os governos, tá? Todas as economias de primeiro mundo e de economias em desenvolvimento, como que todas elas responderam à crise da Covid-19? Elas imprimiram dinheiro. Tá? Elas imprimiram dinheiro para poder comprar máscara, teste, aumentar leito, para dar conta do problema, cara. Isso, na verdade, não é nem imprimir dinheiro. O conceito é o seguinte: hoje, os governos eles têm o controle da elasticidade do suprimento financeiro do país, em parceria com o Banco Central. Então, quando existe uma calamidade como essa, você aumenta o fornecimento de dinheiro de forma elástica para você conseguir acomodar os gastos da resposta àquela calamidade. Se o seu país inteiro funciona em Bitcoin, tá, e chega a uma calamidade como essa, você não tem essa ferramenta. Então, se a gente tem o Brasil, tá, no momento pré-pandemia, a pandemia chega, não vai ter dinheiro extra para responder à pandemia. Então, as pessoas vão morrer na rua. Se as pessoas começam a morrer na rua, cara, então beleza, todo mundo pega a arma, vamos saquear supermercado e vamos ver no que vai dar. Né? Então ele fala, cara, se você não pode quebrar o modelo econômico de uma democracia capitalista sem você oferecer uma alternativa política. Você tem que quebrar o modelo econômico e dizer, olha, quebramos a sua moeda, tá? Só que as consequências políticas dessa quebra têm que ser reorganizadas. Enquanto você não for capaz de propor uma alternativa política, as pessoas não vão aceitar que você proponha uma alternativa econômica, porque ninguém quer viver numa anarquia, cara. As pessoas não querem. Os criptoanarquistas podem querer, mas a população geral não quer um regime anárquico. Então você tem que oferecer para elas o quê? Temos Bitcoin, alternativa econômica, e junto com isso uma alternativa política, para que a gente possa se organizar de forma política nessa nova economia, entendeu? E esse argumento do Yannis, cara, é fantástico. Eu nunca vi ninguém nem discutir isso, e para mim ele tem muito fundamento no que ele falou. Então isso para mim mostra que Bitcoin ainda tem que amadurecer muito, cara, para funcionar como a revolução que vai acabar com as moedas fiduciárias e salvar o mundo da elite do 1%, dos Illuminati, dos reptilianos, sei lá de qualquer que seja, né, a classe dominante que você acredita que exista e que rege hoje o nosso mundo como ele é. Poxa, show, eu nunca tinha pensado nisso também, foi um argumento para abrir a mente mesmo. A questão de macroeconomia, agora que você citou sobre El Salvador, e eu vi até uma matéria hoje que, enfim, até retweetou na DroidX, assim, eu vi uma matéria fiasco nas vendas do show da Taylor Swift. Ou seja, se o pessoal mais maluco de fandom não está conseguindo comprar ingresso, é que realmente liquidez no mercado foi embora. E 2023, tem como você fazer uma trilha, nos guiar de como vai ser no sentido de macroeconomia? A gente viu agora em janeiro uma demonstração de força do mercado, né? Eu não gosto muito de análise técnica, então eu não vou falar tendência disso, tendência daquilo. Não estou ligando muito para isso agora. Mas a gente viu com certeza um mercado que estava desacreditado, que terminou dezembro com já telejornal falando mais uma vez: ah, o Bitcoin morreu, não sei o que morreu, tudo morreu, tudo morreu. E aí o mercado pelo menos mostrou o seguinte: olha, não morri não, tá? Tô aqui. Não dá para dizer que fez gente rica, que já tem bilionário de Bitcoin com esse janeiro, mas foi um janeiro que demonstrou força e resiliência do mercado cripto. Agora, quando a gente pensa de uma virada, né? Tipo, voltamos aos tempos áureos do bull run, né? Tudo sobe, você joga um dardo para cima, o token que ele cair você compra e você faz dinheiro, né? Para o mercado cripto voltar a crescer, como a gente viu no último ciclo de alta, eu acho que a gente precisa de uma conjuntura de pelo menos três fatores que eles têm que se juntar ao mesmo tempo. Tá? Um desses fatores é a gente precisa de clareza e de segurança macroeconômica e geopolítica. Então a gente vive hoje um cenário global de
controle de juros. Todas as grandes economias imprimiram muito dinheiro para atravessar a crise da Covid. Atravessaram, bem ou mal, na medida do possível, cada governo minimizou as mortes do jeito que conseguiu fazer, deu atendimento à população, melhor ou pior, com mais ou menos corrupção, mas dinheiro foi supply, né? Fornecimento financeiro foi esticado em todas as grandes moedas. Parte dessa grana foi usada para resposta a uma calamidade. Parte dessa grana, por exemplo, nos Estados Unidos, chegou no bolso de pessoas físicas na forma do stimulus package, né? $2.000 ou $1.200 para cada norte-americano por mês lá. E parte dessa grana entrou no mercado de renda variável e inflou a economia. Então, hoje, esses governos estão fazendo o quê? Combatendo a inflação. E a gente está vendo isso se transformar numa possível chegada de uma recessão. Então, a gente está com uma turbulência econômica muito grande. O mercado, quando ele fica turbulento, quando ele fica inseguro, as pessoas tiram dinheiro da renda variável e colocam na renda fixa. Então, criptomoeda, como renda variável, assim como ações, como fundos imobiliários, todo esse mercado deu uma secada, porque os investidores tiraram a grana dali e colocaram em renda fixa. Então, a gente precisa de um cenário macroeconômico global e depois local mais favorável a investimento de risco. Isso envolve um controle da inflação e uma melhora nas taxas e políticas de juros. Só que para isso acontecer, a gente também precisa de segurança geopolítica. A gente não está tendo. Conflitos de Rússia e Ucrânia, a China dando aquela olhadinha de canto de olho para Taiwan, assim, tipo, pô, invado ou não invado, sacou? Faz um. Sabe aquele, uou, vai ou não vai? Então, essa conturbação geopolítica ela tem consequências macroeconômicas, porque a gente tem hoje um mundo globalizado, temos cadeias de suprimento logístico, de fluxo de matéria-prima, de processos de industrialização, de transporte, que passa pela Ásia, tem petróleo na Rússia, tem metais na Rússia que são usados para a indústria de chips e de eletroeletrônicos. Então, precisamos de um quadro geopolítico mais calmo e um cenário macroeconômico favorável. Esse é o primeiro fator. Tá? O segundo fator que a gente precisa, né, na minha visão, é de clareza regulatória. Tá? Então, os investidores institucionais, o dinheiro de peso, a grande grana, está traumatizada com cripto. Não por causa do Bitcoin, mas por causa do Sam Bankman-Fried, da FTX, da Voyager, da Celsius, da BlockFi, da Terra Luna, de todas as catástrofes que essas bolhas criaram dentro de cripto, que elas não têm a ver com cripto, elas têm a ver com pessoas que operam de forma centralizada, usando o cripto como desculpa, ou usando o cripto como business. Então, o mundo descentralizado, o mundo DeFi, Aave, Uni, Curve, Compound, Synthetix, esses caras atravessaram muito bem essas crises. Então, o lógico seria agora, cara, não vou colocar dinheiro na Celsius, vou colocar dinheiro na Aave, na Uni. Só que para eu, como investidor institucional, interagir com o DeFi, eu preciso ter segurança jurídica. Eu preciso ter um conjunto de regras que me permita fazer isso sem ser ilegal. E hoje essa clareza não existe. Então, quando essa clareza chegar, a gente vai abrir as portas para que os investidores institucionais interajam diretamente com cripto, o que pode ser muito bom para todo mundo. Tá? E o terceiro fator que precisa acontecer para mim é uma nova narrativa para cripto. Tá? Os ciclos de alta, eles são liderados por narrativas. Tá? Qual foi a narrativa do último ciclo de alta? É a narrativa de que cripto é um bom diversificador de portfólio. Então a gente teve, antes do ciclo de alta estourar, né, a gente teve a Rússia anexando a Crimeia, que foi a semente do conflito que a gente tem hoje. Nessa anexação da Rússia, da Crimeia pela Rússia, o mercado de renda variável sentiu. As bolsas deram uma queda, mas o mercado cripto não. O mercado cripto continuou subindo. Então ali se formou a ideia de que, cara, cripto não tem correlação com a bolsa de valores. Então, se eu sou um investidor da bolsa de valores, eu posso pegar 1%, 2%, 5% do meu portfólio e botar em cripto, como uma proteção contra as oscilações do mercado financeiro tradicional. Só que, como todos os investidores institucionais pensaram isso ao mesmo tempo, eles entraram em cripto, só que eles entraram com a mesma mentalidade.
Então, a partir do momento que eles entraram em cripto, cripto parou de se comportar de forma descorrelacionada e passou a se comportar igualzinho à bolsa de valores. Porque o comportamento de um mercado, ele não é próprio, ele é composto dos investidores que operam naquele mercado. A partir do momento que a grana que movimentou o mercado é uma grana institucional, o comportamento do mercado muda, porque os grandes investidores agora são outros. Então, essa narrativa de que cripto é um bom diversificador de portfólio, quando comparado com bolsa de valores, Nasdaq, SP500, essa narrativa morreu. Ficou muito claro nesse ciclo que não é essa a narrativa. O penúltimo ciclo de alta, a narrativa foi outra. A narrativa foi: criptomoedas irão se tornar meios de pagamento. Então subiu Bitcoin, Monero, Zcash, Stellar, XRP, só moeda que era meio de pagamento, não foi plataforma de contrato inteligente, entendeu? Então, esse próximo ciclo de alta que a gente vai ter, ele precisa de uma narrativa nova. Ele precisa de uma coisa que inspire as pessoas a colocarem grana em cripto. E eu, pessoalmente, acho que isso vai nascer dentro do berço da Ethereum, tá? Com foco em DeFi, contratos inteligentes, escalabilidade com funcionalidade, e não necessariamente com, essa moeda aqui vai dominar o mundo e por isso ela é legal, tá? Então, se a gente tiver. Mas não precisa ser essa narrativa, não, tá? Pode ser outra narrativa, Christopher. Eu posso estar fazendo a leitura errado e a gente tem uma narrativa dentro de Bitcoin nova. Não tem problema nenhum. Mas a gente precisa de quê? Três fatores: segurança macroeconômica e geopolítica, clareza regulatória e uma nova narrativa de valor para o mercado cripto. Se essas três coisas se conciliarem ao mesmo tempo, a gente tem, para mim, a fórmula secreta do próximo ciclo de alta. E, de acordo com alguns especialistas macroeconômicos, que não é a minha especialidade, tá? A gente deve ter uma melhora na parte de juros e inflação do meio para o final do ano, caso nenhuma catástrofe ocorra, né? Caso a China não invada Taiwan, caso a Rússia não solte uma bomba nuclear e nada bizarro aconteça, a gente deve ter esse alívio macroeconômico para o meio do ano. Possível que até lá a gente também tenha uma narrativa nova e é possível que até lá a gente tenha tido alguns avanços em regulação. Então, para mim, existe uma janela de oportunidade, tá, no segundo semestre desse ano, onde é possível que esses fatores tenham uma convergência, mas não vou dizer que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Pode ser ano que vem, pode ser daqui a 2 anos, entendeu? Poxa, eu estava muito mais otimista antes da sua argumentação. Agora, eu tenho... Foi mal. Agora, Ah, pensando aqui agora, esses três fatores se alinharem ao mesmo tempo, poxa, vai ser um. Tava pensando só na questão da taxa de juros, como todo mundo fala, né? Mas faz muito sentido o que você está dizendo, e esses três fatores se alinharem tudo ao mesmo tempo, vai ficar muito difícil. A gente sabe que vai ter uma tensão ainda e que vai se estender por um tempinho. Bom, mas teve um ponto interessante que também eu achei bem legal que você está falando, porque você sabe, né? 10 notícias, 9 é o quê? Chat GPT. 30 notícias, 29 é o quê? Chat GPT. E, bom, já tem essa narrativa de como o mercado cripto vai se aproveitar da inteligência artificial. Tem, se não me engano, a SDAO, né, que tem mais focada nessa linha. Você é a pessoa perfeita para eu perguntar sobre isso, porque você entende muito bem por trás dos panos de como, enfim, isso funciona. É tudo isso? Pode-se sim tirar alguma vantagem para o investidor simplesinho, que não é institucional, ou ainda é uma coisa muito ainda muito sombria ainda, uma coisa muito nova. Eu queria saber um pouco do seu pensamento sobre inteligência artificial e cripto. bom, cara, existe um hype, tá? Então, quando existe um hype, você pode ter certeza de que vários projetos vão surgir falando que tem IA, só porque se não falar que tem IA, não vai chamar a atenção. Tá? Então, o primeiro passo é saber: vai aparecer uma porrada de golpe. Muito, cara, muito. E projetos que antes não tinham nada a ver com IA vão começar a falar que são de IA para poder surfar essa onda. Dito isso, tá? E a gente ser capaz de separar ruído de sinal ou ruído de informação, inteligência artificial tem um potencial gigantesco, tá? Para mim, a grande sacada da inteligência artificial ainda é uma consequência, né, da revolução tecnológica. Qual é a grande sacada da revolução tecnológica que nos trouxe até os tempos de hoje, desde a revolução industrial? Tecnologia automatiza tarefas repetitivas, ok? Essa é a grande sacada.
Do mesmo jeito que robôs automatizam linhas de produção de fábricas, tá? A inteligência artificial ela é muito boa para automatizar tarefas de pensamento repetitivo, tá? Tarefas de repetição cognitiva. Então, por exemplo, a gente tem hoje inteligência artificial que edita uma foto. Por quê? Porque precisa o cara pegar o Photoshop e ficar lá traçando um pixel de cada vez para recortar um sujeito? Não precisa, você consegue fazer isso com uma IA. O ChatGPT, ele é um excelente processador de informação. Então você pensa, pô, ChatGPT, me dá 10 lugares para passear em Veneza. Ele vai te dar. Por quê? Porque você poderia, se você quiser, abrir o Google, procurar todos os lugares de Veneza, ler todos os comentários, ver todas as estrelinhas e selecionar os 10 melhores. Mas a inteligência artificial consegue fazer isso, porque isso é uma tarefa o quê? Repetitiva. Abre o site, olha a nota, vê o que, que é. Abre o site, olha a nota, vê o que, que é. Tá? Eu fiz uma experiência muito interessante com o ChatGPT, trocando uma ideia com ele sobre cripto, né? Aí eu comecei perguntando assim, cara, o que é Bitcoin? O que é Ethereum? Né? O que é cripto? Pô, aí ele só mandando resposta, assim, não é brilhante, você fala assim, caraca, mas é muito bom. Tipo, é acima da média de um afegão médio, de um ser humano normal que você vai parar na rua, muito acima. Mas não é acima de um cara que entende muito de cripto, tá? Você vê que é aquela descrição meio pastel, assim, sabe? Tipo, meio, tá bom, pra passar tá bom, sabe? Só que eu tentei dificultar, então eu cheguei para ele e falei, cara, tá, então me diz aí a diferença de Bitcoin e Ethereum. Que já é uma pergunta mais capciosa. Aí, ali ele começou a me surpreender, porque ele falou assim, olha, Bitcoin é mais meio de pagamento e reserva de valor, e Ethereum, na verdade, parece mais com um computador virtual programável. Eu falei, cara, boa. Pô, eu levei uns 3 meses para chegar a essa conclusão, né? E ele tirou assim no estalo. E aí eu fiz uma pergunta que foi onde eu comecei a entender melhor a natureza desse chat GPT. Eu perguntei para ele, então me diz aí, você acha que Ethereum vai flipar o Bitcoin? Que Ethereum vai superar o Bitcoin? Aí a IA, né, a inteligência artificial, ela falou assim, olha, os dois são muito legais e meio que pode ser que sim, pode ser que não. Eu falei, pô, mas peraí, né? Eu não perguntei isso, eu perguntei o que que você acha, você não tem uma opinião, né? E eu comecei a me questionar se talvez ele não fosse capaz de formar uma opinião própria. E eu perguntei para a IA, eu falei, vem cá, você é capaz de formar uma opinião própria? Aí ele falou, não, não sou. Né? Eu sou um processador de conhecimento estruturado. Então, o conhecimento que está consolidado, ele estrutura e te ajuda a chegar nesse conhecimento. Mas ele ainda não é uma IA que extrapola o conhecimento para predizer alguma coisa que possa vir a ser no futuro. Então, é por isso que eu digo, é uma excelente ferramenta para aliviar pensamentos repetitivos. Mas se a gente começar a usar esse tipo de ferramenta para criar novos conhecimentos, a gente vai, com certeza e naturalmente, criar novos conhecimentos enviesados, alimentar esse viés de volta na inteligência artificial e a gente tem o risco de perder a nossa capacidade de ter senso crítico. Isso já existe hoje pelo efeito das mídias sociais. Né? Os seres humanos, em geral, eles têm cada vez menos capacidade de estudo em profundidade, menos capacidade de tecer pensamentos críticos e cada vez mais mentalidade de massa. Então você entra numa comunidade, você só vê vídeos dela, o algoritmo vê isso, ele te dá mais daquilo, então quanto mais você consome daquilo, mais ele te dá e você fica preso numa bolha cognitiva. Né? E você perde a capacidade de pensar criticamente. Uma das consequências disso é a polarização política das democracias. A gente nunca viveu um tempo de tanta polarização política, onde as pessoas, sei lá, você rompe a relação familiar, você solta um soco na cara do seu melhor amigo, não importa, porque você está com a mentalidade extremamente polarizada e você é alimentado por uma máquina que se transforma numa máquina de ódio, é muito insano. Né? E as IAs, elas têm o potencial, na minha visão, para agravar ainda mais isso. Vai depender de como a gente usa, tá? IA em cripto, a gente tem hoje alguns projetos muito interessantes, como é o caso do Singularity DAO, que usa IA para fazer trade, né? Então você dá o seu Bitcoin na mão do robô e o robô faz o trading por você. Você tem outros caras como o Ocean Protocol, que também está ganhando destaque. Ele quer fazer bases de dados para treinar inteligência artificial, que é uma excelente sacada também, porque IA tem que ser treinada. Né? Então, como que você vai treinar? Onde é que está o dado que vai treinar? Você tem que ter uma empresa que coleciona arquivos de dados e vende esses dados para você treinar novas inteligências. Então, bem legal o caso da Ocean Protocol.
Tem outros caras como a Fat AI, só que tipo a Fat AI, cara, eu ainda não consegui me entender muito bem com eles, porque você põe um vídeo deles, parece uma propaganda, cara. E quando o projeto faz propaganda de si mesmo, eu perco a fé. O cara começa: This is going revolution of next step of mankind of shrubbles, fribbles in the metaverse. Ah, meu irmão, fala sério, cara. Fala sério. Você não tá nem falando o que você vai fazer, você tá só falando jabá, jabá, jabá. Então a Fat AI, eu acho que é muito jabá. Eles querem fazer revolucionar o mundo e não explicam direito como. Mas a Singularity DAO é um projeto interessante. Não estou falando para comprar o token, até porque esse DAO é um token de governança que está afundando. Não vejo sentido no token SDAO. Na verdade, a Singularity DAO podia existir sem o token, aquele token não serve para absolutamente nada de nada, tá? Mas por trás da Singularity DAO tem a Singularity Net, com o token AGIX. E esse é interessante, porque a AGIX é uma plataforma para você criar soluções de IA. Então, você cria a solução de IA de nova, como pode ser SDAO, pode ser outra coisa, em cima da Singularity Net, e ela já é também o mercado onde você comercializa aquele serviço. Então, isso é interessante. O token AGIX é um token utilitário dessa rede. Então, pô, já é mais legal. Né? Eu ainda acho que esses tokens eles estão na fase de narrativa de hype, então eles vão subir loucamente, todos eles. Em algum momento vai ter um choque de realidade, porque muita coisa vai dar errado e esses tokens vão afundar. Então, assim, ainda acho que é uma coleção de tokens para tratar como trading especulativo e não ainda para ter muita mentalidade de holder de longo prazo até esse mercado se definir melhor. Poxa, Pô, falei pra caramba, né? não, acho que foi interessantíssimo. Quando eu penso em IA, também penso de quais formas, teoricamente, nossas liberdades individuais talvez sejam afetadas, mas acho que você abriu ainda mais minha mente referente a essa mentalidade de manada ainda. Você acha que a gente vai entrar num tribalismo assim, igual, assim, 1600, um tribalismo assim, realmente aquele é o meu reino, a gente só fala sobre aquilo e, enfim, só discute aquilo é o, vamos dizer assim, certo e errado. Vai chegar nesse ponto, assim, de ninguém mais, enfim, é, surfar, vamos dizer assim, entrar em outros tipos de pessoas, enfim, não sei se ficou muito bem formulada essa pergunta. Não, eu entendi a pergunta. Olha, cara, aqui a gente vai ter que agora dar. Aí vai ser tecnofilosofia forte, cara. Porque isso é muita viagem, né? A gente tá questionando aqui uma pergunta como a sua. No fundo, ela está questionando se nós realmente vivemos em uma democracia capitalista. Ou se só parece. Entendeu? No fundo, é isso que você está perguntando. Porque tudo depende da maneira como nós nos organizamos. Tá? Então, quando você fala tribalismo, né, eu considero mais como um feudo, um tipo de feudalismo. Então, nós estamos nos organizando em feudos ideológicos. E a ideologia do feudo, ela prevalece sobre a ordem do governo, sobre a própria noção de ordem pública. Então, se o seu feudo ideológico ele te autoriza, por exemplo, a invadir o Congresso, então você vai invadir o Congresso. Porque você não obedece mais ao regime estabelecido. Você obedece às normas e aos preceitos do seu próprio feudo ideológico. Isso acontece não só na esfera política, isso acontece na esfera cripto. Você tem, por exemplo, lá o Safe Moon Army, né? Tipo, cara, aquilo ali é um feudo ideológico. O cara vive numa espécie de um culto, né? Ele acha que ele é um cidadão da nação Safe Moon, que é um token horroroso, um baita de um esquema, e que ele tem o dever de, como cidadão e como participante desse exército, defender aquele protocolo online. E que essa defesa ideológica e a atuação dele como membro desse exército é parte dos planos e dos motivos pelo qual aquele projeto vai ser bem sucedido. Olha que louco, cara. Isso é uma viagem. Esse cara não vive numa sociedade, esse cara vive num feudo ideológico. Só que, por acaso, geograficamente, ele também habita numa sociedade que não faz parte daquele feudo ideológico. Então eu acho que esses feudos, tá, eles vão continuar se formando e eles vão se tornar cada vez mais especializados. A woke culture é um feudo ideológico, o veganismo é um feudo ideológico, tem várias linhas de pensamento que estão brigando entre si e se degladiando, né, no mundo tecnológico das mídias sociais, que são feudos ideológicos, e eles brigam
com questões legais, eles brigam com direitos individuais, eles agridem, eles batem, eles matam, se for o caso, quando tem pessoas extremistas. E isso está mudando para mim a maneira como a gente se organiza. E por incrível que pareça, para mim, isso tem tudo a ver com cripto, cara. Porque se você tem um feudo ideológico, tá? O que que falta para esse feudo ideológico ser autocontido? Ele precisa de uma economia própria, ok? Então, se esses feudos ideológicos evoluem para blockchains, então eles vão ter de forma autocontida moeda, sistema de votação político, organização logística, força de cartório por NFTs. Então a gente pode ver na blockchain, nas blockchains do futuro, a consolidação desses feudos ideológicos como se fossem nações digitais, que aí vão brigar numa outra esfera, cara, que é uma esfera digital, entendeu? Aonde isso vai levar, não sei, mas isso enfraquece com certeza o nosso establishment atual do que a gente acha que é um regime de uma democracia capitalista. Mas aí isso são meus devaneios pessoais, tá? São minhas teorias de tecnofilósofo e de criptólogo. Acho que muita gente também fala que, enfim, eles tendo, vamos dizer assim, uma autonomia financeira e processual burocrática é o que falta, né, para, infelizmente, poxa, quanto mais eu escuto você, mais as minhas teorias otimistas vão pro chão, enfim. Foi mal. Mas eu acho que vai dar bom no final, cara. Eu acho que é só que aí eu ainda tô trabalhando. Assim, eu tô trabalhando na tese de como que isso vai terminar bem. Eu ainda tô trabalhando nela. Mas eu juro que tem uma tese de que como no final vai dar certo. E vai dar certo por causa da Web3, tá? Mas eu ainda vou chegar lá. Minha live de estreia do meu canal, dia 31, vai ser sobre isso. Eu vou começar a puxar esse assunto lá. Sim, provavelmente vai ter o seu link aqui na descrição para que você que está assistindo esse vídeo poder ver essa live de estreia, que com certeza vai ser um show. Bom, voltando à questão mais, assim, bem focada no na cripto, é uma pergunta que provavelmente você deve ter já respondido várias vezes em outros lugares. Ah, vamos não só limitar 2023 a 2024. Quais vamos dizer assim, as chamadas altcoins, você vê, olha, esses projetos aqui, claro, não sendo uma indicação de investimento, esses projetos aqui são muito consistentes, são o futuro e não, e vamos dizer assim, sofrem menos com essa variação de mercado. Cara, eu acho que tem uma espécie de um feijão com arroz, né, com cripto, né, que é Ethereum, Bitcoin, Chainlink, né, o oráculo dos oráculos, entendeu? Se você vai fazer a carteira mais conservadora possível, para mim você põe Ethereum, Bitcoin, Chainlink, e talvez põe um pouquinho ali de DeFi, Aave, Uni, talvez. Mas para mim saiu dessas cinco, você já está entrando no terreno ali da, cara, vamos ver, né? Tô me arriscando mais, né? Por exemplo, você pode ir para umas zebras, né? Tipo, pô, será que Cardano vai virar o jogo, né? Nos próximos 2 anos? Cara, Cardano apanhou demais, né? O pessoal usou a Cardano, tira sarro com Cardano, mas Cardano tá desenvolvendo, cara. E se eles virarem a chavinha, né? Então, tem umas zebras aí que podem, para mim, virar o jogo. Solana virou uma zebra depois que apanhou pra caramba. Tem blockchains novas como Aptos e Sui, o token da Aptos valorizou pra caramba. Só que, cara, pode dar completamente errado, né? Então, tem alternativas meio do caminho, tipo, ó, Layer 2 da Ethereum. Pode ser, Layer 2 tem uma tese boa para esse ano. Então, Optimism, Arbitrum, Starkware, ZK Sync, Polygon, que também está lá, né? Então, se eu fosse ser conservador, tá? Porque eu não gosto de dar recomendação de investimento. Então, receba isso, tá? De mim, não como uma consideração sobre o preço de tela do token, tá? Mas a minha visão de como esses projetos podem prosperar e se isso vai se refletir no preço de tela ou não, eu sinceramente não ligo e não quero especular sobre isso. Mas eu diria que esses são os caras que para mim estão mais posicionados para continuarem como players dominantes, né? Ethereum, Bitcoin, Matic, Link, Uni e Aave. Pode ser que você compre e se dê mal, né? Não vai comprar porque eu falei, mas tecnologicamente, em termos de mercado e a dinâmica competitiva, são caras que eu vejo que têm bastante força para continuar brigando aí no ano de 23. Tá bom? Bom, chegando nessa última pergunta aqui do nosso bate-papo, poxa, acho que é uma das melhores conversas que a gente já teve na história
curta desse canal. Enfim, você é um cara muito inteligente. Ainda surpreendeu ainda mais com essa questão da criptofilosofia, uma coisa que eu não sabia que você tinha esse seu lado ainda. Pensar que você era muito focado só na questão de mercado, mas ainda você tem essa ainda expansão aí intelectual ainda maior. Ou É, viagem na maionese, né? Vamos descobrir. não, acho que dos seus pontos, muita coisa já se conversa já referente. E tem alguns, a gente já chegou a conversar um pouco sobre isso, por exemplo, chegamos a falar com o Rick Toniolo, que é um influencer do LinkedIn sobre a Web3, e falou sobre a questão de tudo virar um asset e as consequências para a sociedade, principalmente nessa questão, assim como de jogos, né, que cada partezinha de jogo pode virar um asset, e as consequências para a sociedade. Enfim, a gente sempre está procurando é, pensar nisso também. Última pergunta é assim: eu não sei se você já assistiu aquele filme Minority Report com Tom Cruise, e, enfim, carros voando e todo aquele cenário tecnológico. E a gente sempre pergunta para todos os convidados para tentar, com aquela imagem mental de futuro, de tentar futurologia, de tentar ver o futuro, 20 anos. Bitcoin, como você acha que ele vai ser aplicado na sociedade? Vai ser reserva de valor? Vai ser unidade de conta, ou seja, todo mundo vai utilizar para cada coisinha para poder comprar? Como ele se acha que as interações sociais vão ser? Enfim, eu já tive convidado aqui que teve uma visão muito otimista, outra muito cética. Enfim, eu queria saber um pouco essa sua imagem mental para 20 anos referente ao Bitcoin. Cara, eu tenho uma. Olha, eu tenho umas opiniões meio controversas, tá? Sobre Bitcoin. É, primeiro, eu vou te falar o seguinte: como eu acho que Bitcoin poderia funcionar daqui a 20 anos? Tá? A gente tem um problema muito sério com as moedas fiduciárias: dólar, euro, yuan, real, né? Até o ano de 1971, tá? Um dólar ele deveria corresponder a uma certa quantidade de ouro dentro dos cofres do governo norte-americano. E até 1971, se você fosse uma outra nação, como as nações europeias, né, você poderia trocar os seus dólares por ouro físico, pegar a barra de ouro e levar para casa. Isso foi resultado do acordo de Bretton Woods, firmado no final da Segunda Guerra Mundial. Então, dos anos ali, final dos anos 40, mais ou menos, até os anos 70, os Estados Unidos prosperaram como uma economia global, o dólar se fortaleceu como a grande moeda do mundo pela força do ouro, pela força do lastro do ouro. Em 71, quando os Estados Unidos estava já aqui com a guerra do Vietnã, cara, tomando uma coça dos vietnamitas e gastando dinheiro de um jeito absurdo, as grandes nações europeias começaram a se questionar se de repente eles não estariam assim imprimindo uns dólares a mais, sabe, para financiar a guerra. Então começou um grande resgate de dólar por ouro. A França, por exemplo, logo antes, né, do fim desse lastro, a França foi até os Estados Unidos gentilmente pedir o seu ouro de volta e ela foi com um navio de guerra, cara. Olha que louco, né? E os caras chegaram perto, né, com um navio de guerra, falou: Olá, será que você poderia me devolver o ouro e eu te E, dou os dólares, né? e, Só que os caras não mandaram uma van, mané, mandaram um navio de guerra, cara. Então, essa conversa de chegar em Portugal com o navio e pedir para devolver o ouro vai funcionar também? Exato, então, não sei. Não tem lastro, né? Pelo menos ninguém prometeu nada. Mas os Estados Unidos prometia. Um dólar era uma nota promissória de ouro. Então, quando viu-se que se deixasse, os europeus iam pegar todo o ouro e devolver todos os dólares, o presidente Nixon fez o Nixon Shock, né? Decretou em 71 que, olha, seguinte, galera, eu sei que a gente prometeu, né, que dava para trocar dólar pelo ouro, mas é o seguinte, agora não dá mais não, tá? Não dá porque eu não quero. Pronto, acabou. Exatamente. O discurso dele, né? Ele fala: estou suspendendo temporariamente a convertibilidade do dólar para o ouro. Ele já está há 50 anos, né, nesse temporariamente, e nunca vai voltar, tá? Então, o fato é, de 71 até agora, a gente vive numa economia de moedas de faz de conta, tá? E o dólar é a maior moeda e é o maior faz de conta de todos. Então, o grande apelo do Bitcoin é: o Bitcoin não sofre do mal de ser uma moeda fiduciária. Então, para o Bitcoin prosperar, ele tem que ter características que suplantem esse mal.
De 20 até 70, ou de 40 até 70, que foi, digamos assim, a era de ouro dos Estados Unidos, né, eles se beneficiaram de ter uma moeda lastreada pelo ouro, porque você tem o benefício e a mobilidade do meio de pagamento com a segurança e a estabilidade da reserva de valor. Eu acho que Bitcoin pode fazer uma coisa parecida. O pessoal fica assim, Bitcoin é reserva de valor, Bitcoin é moeda, Bitcoin. Eu acho que Bitcoin pode ser as duas coisas, cara. Se você olha para a Lightning Network, que é uma segunda camada do Bitcoin, aquilo é uma rede de pagamento. Então, o Bitcoin que mora na Lightning, ele se comporta como uma cédula, porque ele é ágil, ele é barato, ele é compacto, você passa, você divide, você transaciona. E o Bitcoin que mora na rede do Bitcoin, ele se comporta como uma reserva de valor, meio lento, meio pesadão, meio, sabe, difícil de você movimentar. Então, o Bitcoin ele pode, com a Lightning, adotar tanto o comportamento de meio de pagamento como o comportamento de reserva de valor. E se isso emplaca, então a gente consegue no Bitcoin um setup muito parecido com o dólar final de 1940 até começo dos anos 70, que é um setup que a gente viu que funciona, que as economias prosperam nesse setup. Isso vai depender, claro, da adoção. As pessoas vão ter que sentir isso dessa maneira. Não adianta eu explicar para um venezuelano que é isso, sacou? Ele vai ter que sentir isso na pele e vai ter que se beneficiar disso na vida real dele. Então, esse movimento, para mim, começaria nos países que têm moedas problemáticas, onde a população tem acesso ao Bitcoin dessa maneira, o Bitcoin consegue, de algum jeito, por uma melhoria, um avanço tecnológico, chegar na vida dela desse jeito, e aí é tão natural que ela, naturalmente, ela abandona a moeda fiduciária do governo dela, inflacionária, zoada, quebrada, para usar essa solução. Não porque o Satoshi, porque ela acha que descentralização é maneiro, porque tem pools de mineração, simplesmente porque aquela solução resolve a vida da pessoa como nenhuma outra resolve. Ou é isso ou não tem futuro, tá? Não adianta você não achar que Bitcoin vai dominar o mundo pela conscientização das pessoas. Porque as pessoas não são, a maior parte das pessoas não age altruisticamente. Isso não vai acontecer só porque você explicou Bitcoin para elas. Então, Bitcoin para mim tem uma característica tecnológica e econômica que pode atender a essa necessidade desde que ele consiga chegar nas pessoas desse jeito. Só que, para isso, a rede tem que continuar funcionando e a rede tem que continuar segura. O que, para mim, é hoje o principal ponto de atenção do Bitcoin. Se o Bitcoin, daqui a 20 anos, vai continuar sendo economicamente sustentável, tá? Pela questão da mineração. Esse ano, todo bear market, tá? Mas esse ano a gente viu o quê? Os mineradores ali sofrendo, cara. O cara com uma planta de ASIC gigante sofrendo para pagar as contas, porque o preço de tela não estava acompanhando. Como a cada 4 anos a gente faz o halving, a gente corta o fornecimento de novos bitcoins pela metade, então os mineradores do Bitcoin, que são os operadores da rede, são os caras que mantêm a rede segura, eles dependem de que o mercado precifique o halving no preço de tela do Bitcoin. E isso tem acontecido? Mais ou menos tem, né? Mas será que vai acontecer para sempre? Assim, a gente tem garantia de que a cada halving, eventualmente, o preço de tela vai dobrar para atender esse anseio, essa necessidade, sendo que o halving vai diminuindo cada vez mais e uma hora o halving vai parar de vez, não vai ter mais Bitcoin novo? Então, assim, se você faz essa pergunta, cara, para 30 bitcoiners diferentes, você pode ter 30 respostas diferentes. Não existe hoje um consenso do mundo cripto, um consenso estabelecido de como o Bitcoin vai se sustentar ao longo do tempo. Uns acham que a taxa vai pagar, que vai dar para tirar da taxa, porque a Lightning Network vai gerar demanda. Outros acham que vai haver incentivo econômico para os mineradores. Então, por exemplo, uma Binance poderia pagar para os mineradores continuarem minerando. Outros acham, inclusive, que a política monetária do Bitcoin pode ser modificada, que a gente pode quebrar a regra dos 21 milhões de Bitcoin. Isso chama-se emissão de cauda, tá? E a Monero fez isso, por exemplo. A Monero, para ela não falir, ela continuou a imprimir mais Monero, que não poderia, mudou a política monetária. Na minha visão, tá? Eu estimo que daqui a 4 ou 5 halvings, que dá aí 16 ou 20 anos, a gente vai ter que ver como que Bitcoin vai se resolver. E não me surpreenderia, cara, se daqui a 4 ou 5 halvings
houvesse um hard fork no Bitcoin e surgisse uma versão do Bitcoin que oferecesse emissão de cauda, que continuasse imprimindo Bitcoins. Não vai imprimir, cara, tipo uma inflação de 100%, sacou? Mas você vai continuar imprimindo para os mineradores terem o salário que eles precisam, entendeu? E aí a comunidade vai ter que escolher qual que é o Bitcoin certo, entendeu? A gente viu isso no passado, quando teve Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Esses forks aconteceram, uma parte da galera achou que esses Bitcoins novos eram o futuro, eles estavam errados, e esses Bitcoins hoje não valem nada de verdade, né? E a gente pode ver um hard fork novo daqui a algum tempo, quando essa política econômica ficar muito difícil de se autossustentar. Ou isso, ou o Bitcoin vai multiplicar, sei lá, vai bater US$ 1 milhão o Bitcoin. O que eu acho difícil, cara, acontecer, porque se você projeta o preço de tela do Bitcoin em escala logarítmica, ele está desenhando uma assíntota, né? Quase como se ele faz uma curva. Eu vou fazer aqui. Ele faz uma curva na câmera, e aí ele vai estabilizando essa curva. Isso parece que atende à lei dos retornos diminutos, tá? Que é uma teoria que fala que qualquer solução que função econômica, ela vai ter um ganho e vai chegar uma hora que, se ela não se modificar radicalmente, ela não vai conseguir entregar novos ganhos. Então, para o Bitcoin fugir dessa aparente lei dos retornos diminutos, alguma coisa vai ter que acontecer. Pode ser, por exemplo, uma adoção em massa, tá? Uma Pode ser, de pergunta. repente, o dólar quebra. E aí pode ser, mas pode ser que não. Então, eu acho nebuloso, sabe, o cenário para o Bitcoin. Só uma pergunta rápida, desse ponto que você falou. Devido, assim, numa curva futura, dar uma estabilizada e muito de um comportamento muito parecido com o ouro, você acha que, enfim, existe essa chance, então, de substituição, ou pelo menos uma parte grande dos investidores optarem por Bitcoin em vez de ouro? Assim, É, eu acho que seria o ideal, tá? Eu acho que essa narrativa de um Bitcoin com um preço estável, como de uma boa commodity, uma commodity que serve como reserva de valor, é mais interessante do que a história de conto de fadas que um Bitcoin que vai ficar dobrando de valor para sempre, entendeu? Acho muito mais sensato e muito mais prático para o que você quer, que é uma economia estável, entendeu? Só que para isso, o halving tem que mudar. Porque se o preço vai ficar estabilizado, então eu não posso cortar o salário dos operadores da rede pela metade a cada 4 anos, entendeu? Então olha como essas narrativas elas entram em conflito umas com as outras. Uma hora você quer, não, caralho, eu quero Bitcoin como meio de pagamento, só que aí ele quebra como reserva de valor. Ah, não, mas então eu quero Bitcoin como reserva de valor, mas aí ele quebra como segurança econômica. Então, a gente precisa de uma narrativa unificada, de um consenso do mundo cripto sobre o propósito do Bitcoin e os ajustes que são necessários para que ele prospere nesse propósito. E eu acho que hoje tem essas pontas soltas que não fecha o que é necessário para que daqui a 20 anos você veja o Bitcoin premiado numa narrativa e efetivado dentro da vida das pessoas, entendeu? poxa, brilhante. Realmente, nunca tinha ouvido essa possibilidade de talvez ser os dois ao mesmo tempo. E também não sabia também dessa curva que. Qual é o nome da teoria mesmo? Lei dos retornos diminutos. Lei dos retornos diminutos, que provavelmente você acha que você vai falar no seu canal sobre essas e Pô, várias outras. Poxa, Rafael, só queria primeiramente agradecer o seu tempo, muito gentil da sua parte. A gente conversou aqui, talvez seja um dos podcasts mais longos que a gente faz, porque normalmente a gente faz um mini podcast, né? A gente faz tipo nossa, 30 minutos, mas eu sabia de todo esse potencial de argumentação sua, de conteúdo, enfim. E eu nem sabia da questão que você está lidando agora de criptofilosofia e de tentar empurrar mais a gente para outros jeitos de pensar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, vai dar uma olhada também no canal do Rafael, que vou colocar na descrição também. E, bom, é isso mesmo. Obrigado, Rafael, pelo seu tempo. E a gente se vê até a próxima. Valeu.